Era uma vez 6 cegos à beira de uma estrada. Um dia, lá do fundo de sua escuridão, eles ouviram um alvoroço e perguntaram o que era. Era um elefante passando e a multidão tumultuada atrás dele. Os cegos não sabiam o que era um elefante e quiseram conhecê-lo. Então o guia parou o animal e os cegos começaram a examiná-lo. Apalparam. Terminado o exame, os cegos começaram a conversar entre si. Puxa, que animal esquisito! Parece uma coluna coberta de pelos. Você está doido? Coluna que nada. Elefante é um enorme abano, isso sim. Qual abano, colega? Você parece cego? Elefante é uma espada que quase me feriu. Nada de espada e nem de abano, nem de coluna. Elefante é uma corda, eu até puxei. De jeito nenhum. Elefante é uma enorme serpente que se enrola. Mas quanta invencionice! Eu também não vi? Elefante é uma grande montanha que se mexe. Quando Ellen White faz descrições sobre algum assunto, é imprescindível identificar o seu ponto de vista em relação ao que está falando. Qual o aspecto considerado? Qual o contexto? Dependendo do contexto, do que ela tem em mente naquele momento, é que poderemos interpretar corretamente as suas declarações. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje: A natureza humana de Cristo em Ellen White. Ao tratar da natureza humana de Cristo, às vezes Ellen White enfatiza a realidade concreta de sua humanidade, às vezes ela ressalta a sua humilhação em ter se feito homem, às vezes ela reforça a diferença entre ele e nós do que diz respeito ao pecado, algumas vezes ela destaca a semelhança entre ele e nós no que diz respeito à degradação física e ao sofrimento da raça. Algumas de suas declarações realmente desafiam a nossa compreensão e exigem muita cautela para não serem mal compreendidas. A mesma coisa acontece com muitas passagens da Bíblia. Por exemplo, Tiago afirma que Abraão foi justificado pelas obras, Tiago 2, versos 21 e 22. Paulo afirma que Abraão não foi justificado pelas obras, e sim pela fé. Está lá em Romanos capítulo 4. Isso parece tão confuso que o próprio Martinho Lutero rejeitou a epístola de Tiago, chamando-a de epístola de palha. Veja só um exemplo de como isso acontece com as declarações de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo. Compare esses dois textos. Ele tomou nossa natureza pecaminosa. Ele tomou a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Parece confuso? Então vamos analisar uma grande quantidade de textos de Ellen White sobre o tema e o que realmente ela entendia a respeito da natureza caída e não caída de Cristo. As diversas expressões que ela emprega para referir-se à natureza humana de Cristo podem ter significados distintos, dependendo se ela está se referindo aos aspectos físicos e mentais de sua natureza ou aos aspectos espirituais ou morais. Então, toda vez que ela afirma que ele veio na condição caída, com natureza pecaminosa ou outros termos e expressões semelhantes, ela está se referindo aos aspectos físicos de sua natureza ou aos efeitos do pecado que ele tomou sobre si quando nasceu nesse mundo. Ele tomou nossa natureza pecaminosa. Significa que ele tomou a natureza humana degradada, degenerada pelo pecado. Seu corpo não tinha robustez e sua mente não tinha o alcance do corpo e da mente de Adão no Éden. Vamos entender bem isso aqui.
A raça humana sofre as consequências da ação do pecado, dor, tristeza, cansaço, sofrimento e morte. Jesus nasceu sujeito a tudo isso, nessa condição caída. Veja essa citação de Ellen White. Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Quanto à afirmação de que ele veio nos dar o exemplo de uma vida impecável, será que significa que nós podemos ter uma vida impecável no mesmo nível de Cristo? Mas vamos deixar essa questão para mais tarde. Estamos agora analisando os textos que mostram em que aspecto Jesus tomou a nossa natureza pecaminosa ou caída. Veja mais essa citação de Ellen White. Ao tomar sobre si mesmo a natureza humana em sua condição caída, Cristo não teve a mínima participação em seu pecado. Ele foi sujeito às enfermidades e fraquezas pelas quais o homem é envolvido, para que seja cumprido o que foi dito por Isaías, o profeta, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e suportou as nossas enfermidades. Ele foi tocado com os sentimentos de nossas enfermidades e foi tentado em todos os pontos, como nós somos. E, contudo, ele não conheceu pecado. Não deveríamos ter qualquer má compreensão quanto à perfeita impecaminosidade da natureza humana de Cristo. Agora veja, é muito importante, eu diria é vital nós compreendermos que em um aspecto Jesus não tomou a natureza humana caída, exatamente em relação ao pecado. Ele não apenas não praticou atos pecaminosos, como também não tinha natureza pecaminosa, no sentido de inclinação para pecar. Não havia nele nenhuma mancha de pecado ou de pecaminosidade. Ele não veio com essa natureza caída. Ellen White escreveu o seguinte: Não deveríamos ter nenhuma dúvida com respeito à perfeita impecabilidade da natureza humana de Cristo. Com isso em mente, todas as aparentes contradições de Ellen White sobre a natureza caída e não caída de Cristo podem ser perfeitamente esclarecidas. Vamos dar uma olhada rápida em mais alguns textos. Por 4.000 anos, a raça humana tinha estado decrescendo em força física, em poder mental, em valor moral. E Cristo tomou sobre si as enfermidades da humanidade degenerada. Enfermidades da humanidade degenerada são as consequências da ação do pecado sobre a raça e não uma natureza pecaminosa. Isso é sustentado em outra declaração. Nenhuma mancha de corrupção estava sobre ele. Enfermidades da humanidade degenerada, sim. Mancha de corrupção, não. Ela afirma categoricamente que ele tomou a natureza do homem em sua condição caída. Condição caída significa tendência natural para o pecado como nós? Não. Veja essa outra citação. Que houvesse sobre a terra alguém sem a contaminação do pecado perturbava grandemente o autor do pecado. O problema é que algumas pessoas não conseguem entender que Cristo era, ao mesmo tempo, igual a nós e diferente de nós. Em alguns aspectos de sua humanidade, ele foi exatamente como cada um de nós. Mas em outros aspectos, ele foi completamente diferente de nós. O fato de possuir uma natureza humana e uma natureza divina já o faz completamente diferente de nós. E mesmo em sua natureza humana, ele foi diferente de nós em diversos sentidos. Já começa no seu nascimento. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Isso não traz nenhuma dificuldade teológica para o plano da redenção. Veja o que Ellen White fala sobre a semelhança e a dessemelhança da natureza humana de Cristo em relação a todos os demais seres humanos. Cristo não assumira nem mesmo a natureza dos anjos, porém a humanidade perfeitamente idêntica à nossa, mas sem a mácula do pecado. Esse texto sozinho já demonstra que ele foi ao mesmo tempo igual a nós e diferente de nós. Igual a nós na humanidade, diferente de nós porque não tinha mácula de pecado. E essa expressão mácula de pecado não significa prática de atos pecaminosos, significa inclinação natural, propensão pecaminosa. Ele não tinha essa mácula.
tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. O fato de ele ter tomado a nossa natureza pecaminosa significa que a sua natureza sem pecado passou a ser pecaminosa também? É claro que não. Ele foi tocado pelo sentimento de nossas debilidades e foi em todas as coisas tentado como nós somos. E, todavia, ele não conheceu o pecado. Ele era o Cordeiro sem mácula e sem mancha. Não devemos ter nenhuma dúvida com respeito à perfeita impecabilidade da natureza humana de Cristo. Ela está falando de impecabilidade em sua natureza e não em seu comportamento apenas. Ele era um poderoso suplicante, não possuindo as paixões de nossa natureza humana caída, mas assaltado por idênticas fraquezas, tentado em todas as coisas como nós somos. Jesus suportou a agonia que exigia auxílio e apoio de seu Pai. A natureza humana de Cristo era semelhante à nossa, e o sofrimento, na verdade, era sentido mais agudamente por ele, pois sua natureza espiritual estava isenta de qualquer nódoa de pecado. Sua natureza humana física era semelhante à nossa. Sua natureza espiritual era diferente da nossa. Veja só como Ellen White indica que Jesus veio com a natureza humana de Adão antes da queda. Cristo é chamado o segundo Adão. Em pureza e santidade, ligado a Deus e amado por Deus, começou ele onde o primeiro Adão começou. Note que Jesus começou onde o primeiro Adão começou e não onde ele terminou. Jesus veio fazer o que Adão não conseguiu. Ele veio demonstrar que Adão poderia ter vivido sem pecar. Por isso ele veio na mesma condição de Adão. Aliás, Jesus veio em grande desvantagem em relação a Adão. Porque, embora tivesse uma natureza espiritual não caída, igual a de Adão, compare o ambiente em que Adão estava e o ambiente em que Cristo estava. Compare a condição física de Cristo com a de Adão. Compare a situação de Cristo, por exemplo, quando ele foi tentado a transformar pedras em pães depois de 40 dias sem comer, com a situação de Adão diante do fruto proibido, sem nenhuma abstenção de alimento. Jesus estava em grande desvantagem. Mesmo assim, ele venceu. Ele foi obediente e obediente até a morte. Ele provou diante do universo que a lei de Deus é justa e que o homem poderia não ter caído. Era disso que o plano da salvação precisava. Um ser humano completamente humano que vindicasse a lei de Deus e o caráter de Deus. Jesus foi esse homem. É nesse sentido que a obediência perfeita dele substitui nossa obediência imperfeita. E para obedecer perfeitamente, ele tinha que ter uma natureza sem nenhuma mancha de pecado. Veja a confirmação disso no seguinte texto. Seja cuidadoso, extremamente cuidadoso acerca da natureza humana de Cristo. Não o apresente às pessoas como um homem com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado como um ser puro, sem pecado, sem a mancha do pecado sobre ele. Ele era a imagem de Deus. O que fica claramente subentendido aqui é que Jesus, como segundo Adão, também veio como um ser humano puro, sem pecado, sem a mancha do pecado sobre ele. É exatamente por isso que ele é o segundo Adão. O texto continua. Por causa do pecado, sua posteridade, de Adão, nasceu com propensões inerentes à desobediência. Mas Jesus Cristo era o unigênito Filho de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos como a natureza humana é tentada. Ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído, mas nem por um momento havia nele uma propensão pecaminosa. A natureza pecaminosa que toda a raça herdou de Adão é descrita aqui como propensões inerentes à desobediência ou propensão pecaminosa. Não dá para aceitar a ideia de que Cristo possuía natureza pecaminosa para ser igual a nós, mas não tinha propensão natural para o pecado. Uma coisa implica a outra. A natureza pecaminosa é a propensão para o pecado. Os textos a seguir esclarecem ainda mais a questão. Ele, Jesus, não tomou sobre si nem mesmo a natureza dos anjos, mas humanidade, perfeitamente idêntica à nossa natureza, exceto pela mancha do pecado. Esse ponto, porém, não pode ser banalizado.
Não podemos, em nossa concepção degradada, pensar que, como homem, ele possui as mesmas propensões pecaminosas e corruptas. Cristo tomou nossa natureza caída, mas não corrompida. Ele foi semelhante a nós e dessemelhante de nós. Nunca, de qualquer forma, deixeis a mais leve impressão sobre a mente humana de que uma só mancha de pecado ou inclinação para a corrupção repousou sobre Cristo, ou que ele de algum modo se rendeu à corrupção. Igual a nós e diferente de nós. Ele é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Igual a nós e diferente de nós. O centro da discussão sobre a natureza humana de Cristo, caída e não caída, está na seguinte questão. Para ser meu Salvador, Cristo teria que ter sido igual a mim? Ele tinha que possuir a mesma natureza pecaminosa que eu tenho? Veja só essas afirmações de Ellen White sobre a natureza pecaminosa do ser humano. A natureza humana de Cristo era semelhante à nossa. E o sofrimento, na verdade, era sentido mais agudamente por ele, pois sua natureza espiritual estava isenta de qualquer nódoa de pecado. A graça de Deus subjuga o egoísmo inerente ao coração natural. É assim que Jesus veio? Ora, se ele tem que ser igual a mim, então ele tem que ter vindo com egoísmo como um traço natural de caráter. Se o egoísmo é inerente ao coração natural, foi assim que Jesus veio. Veja o que Ellen White fala sobre o egoísmo. O egoísmo não é uma característica cristã, é um atributo do grande apóstata. Foi assim que Jesus veio? Claro que não. Esse raciocínio não é viável. Mais uma de Ellen White. O homem é cativo de Satanás, naturalmente inclinado a seguir-lhe as sugestões e obedecer suas ordens. Naturalmente inclinado. A natureza pecaminosa faz o ser humano ser inclinado a obedecer às ordens de Satanás. Foi assim que Jesus veio? Com essa natureza pecaminosa? É claro que não. Ele mesmo disse, o diabo nada tem em mim. Alguém pode argumentar, não, Jesus tomou nossa natureza pecaminosa, mas ele não tinha nenhuma tendência para o egoísmo ou para obedecer ao diabo. Ora, se Ellen White insiste em que o egoísmo é um traço natural de caráter, característico da humanidade caída, dizer que Jesus não tinha essa característica é dizer que a natureza humana dele era diferente da nossa. Todo o raciocínio cai por terra. No próximo episódio, nós vamos estudar Romanos 8, verso 3. Essa passagem afirma que Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Trata-se de um dos fortes argumentos em favor da natureza pecaminosa de Cristo. Nós vamos analisar bem essa passagem e vamos ouvir a explicação de um professor de grego para sabermos qual realmente é a ideia expressa nesse texto. O tema será a carne pecaminosa. Até lá.